nosso coração. Então ele disse: vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Convidar quantos? Todos. Todos. A salvação é para todos. A oportunidade é para todos. E a salvação é de graça, mediante a fé. Não existe salvação sem fé. Não tem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não pode. Para ser salvo, tem que ser fiel até a morte, porque fé é a mesma coisa que fidelidade. Quer saber se uma pessoa está na fé? Ela está na fidelidade. Se ela não está na fidelidade, a sua fé não é perfeita. Amém? Não. Deus, ele exige de nós uma fé perfeita. Quando ele disse para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão nunca foi perfeito, mas ele foi perfeito quando ele andou pela fé. Quando você anda pela fidelidade, quando você não nega o que Deus pede, quando você faz o que Deus diz, então você é perfeito diante de Deus. Isso é a fé, você está andando pela fé. Chamou, você vai. Vamos para a festa, você vai. Chamou você para honrar o nome dele, você honra. Amém? Glória a Deus. Vão para as encruzilhadas do caminho, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Diga glória a Deus. Como é que Deus quer a casa dele? Cheia de convidados. Então a gente, esse ano, vamos orar e vamos nos propor a convidar pessoas. Ah, mas elas não querem vir. Faça a sua parte, deixa a parte com Deus. Você fizer a sua, só deixa a parte dele para ele. Não fique preocupado se vão vir ou não. Só seja valente e corajoso para ser o servo dele, a serva dele, para dizer: olha, vamos à igreja. Deus tem poder de resolver a sua vida. Amém? Deus tem poder de resolver a nossa, sim ou não? Vai poder resolver a vida. Não importa o que a pessoa está passando, você tem que ser um profeta de Deus. Você tem que dizer: Deus está chamando você porque Ele quer resolver a sua vida. Deixa com Deus. Se a pessoa vier, Deus é poderoso para honrar a palavra que você deu. Amém? Porque Deus é fiel e Deus está interessado naquela alma. Deus quer salvar aquela alma mais do que eu e que você. Amém, irmãos? Então aqui ele se vá pelas encruzilhadas. A gente sabe quem está nas encruzilhadas. Até quem está na encruzilhada é para ser convidado. Até quem está pela beira das estradas, caído, jogado, abandonado, é para ser convidado. Chame todo mundo, diz o Senhor, para que a casa fique cheia. E a casa ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, né? Então, tudo tem um tempo na nossa vida. Amém? Há um tempo para a gente receber essas vestes novas. E a gente tem que colocar essas vestes novas. Então, essas vestes novas é a veste que Deus nos dá quando nós cremos em Jesus. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, quando a gente é batizado, a gente já colocou umas vestes novas. A gente já disse adeus vida velha, agora é vida nova. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Isso é uma das maiores promessas da palavra de Deus, que as coisas vão ser novas daqui para frente. Então há uma esperança dentro de nós, há uma fé dentro da gente, há um amor tão grande por Deus pela salvação, e esta é a hora que a gente põe as vestes brancas, vestes nupcial, amém? As vestes do casamento, que casamento é dia de botar roupa especial, sim ou não? É dia de colocar vestes especiais. A gente nota que em qualquer festa as pessoas vão com roupa mais comum, mas quando é casamento, meu Deus, é uma demora para se arrumar, é uma demora para escolher roupa, para ir para a festa de casamento. Então tem algo espiritual nisso, amém, irmãos? Tem algo espiritual nisso, e a gente vê isso no mundo físico, e aqui é só a sombra das coisas espirituais. Porque na vida espiritual, nós temos que estar com as roupas nupciais, com as vestes da festa, amém? Com aquelas vestes do casamento lá. Aqui a Bíblia fala assim: mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Quer dizer, você não está vestido de acordo, né?
Você não está vestido de acordo com a festa. Você não está a rigor da festa. Antigamente, para você ir no CTG, tinha que estar perchado, sim ou não? Agora já dança de tudo que é jeito, de qualquer jeito, né? A coisa está banalizada na terra. E muitas pessoas acham que vai banalizar no céu também. E já estão banalizando também nas igrejas, que dá para entrar de qualquer maneira. Não dá. Aqui a Bíblia mostra claramente que não dá. Mas não é roupas aqui, ó, roupas compridas, esse tipo de coisa. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando de vestes de santidade, amém? Onde a pessoa não tem uma aparência de santidade, mas onde ela realmente é uma pessoa santa. E o que é essa pessoa santa? É uma pessoa que não precisa ter aparência, mas ela tem essa diferença na vida dela. É uma pessoa separada para Deus, é uma pessoa que honra a Deus, é uma pessoa que não escandaliza, amém? Que anda na verdade, que ama a verdade, que cumpre com a verdade, amém, irmãos? Não é uma pessoa que se veste como uma religiosa ou um religioso, porque Jesus condenou isso aí. Quando os fariseus, os saduceus, Jesus viu eles e disse assim: não sejam como os saduceus e fariseus, que usam essas vestes largas e amam as saudações das praças. Vocês não devem ser como eles. Vocês não devem ter uma aparência de piedade, amém? Na aparência de piedade, a aparência não é nada. O mundo se encanta com a aparência, mas Deus não, amém? Deus vê as nossas vestes por dentro. Ninguém viu que aquele homem estava diferente, mas o rei viu. O rei olhou e disse: amigo, como é que tu entrou aqui desse jeito? Tu não tem as vestes adequadas. Então existem umas vestes adequadas. Por que que lá no reino de Deus não poderá entrar por outro caminho? Por onde você entrou? Ele disse. Como você entrou aqui? Como que tu vai entrar nesse lugar se tu não veio pelo lugar certo? Porque tem um lugar certo para você entrar aqui. Tem uma porta para você entrar aqui. E você entrou por algum lugar que não foi ali. Porque só entra pela porta que é Jesus, amém, irmão? Só entra pela porta que é Jesus. Não dá para ir por Maria, por Pedro, por João. Não dá para ir por sua própria justiça. Não dá para ir porque você é uma pessoa boa. Porque hoje, quando morre uma pessoa no velório, as pessoas vão lá e tá, Jesus precisava dele. Se tocava gaita, ele foi tocar gaita no céu. Se ele jogava bola, foi jogar com o Senhor. Tudo as pessoas acham e dão uma palavra assim, ó, bem certinha para deixar as pessoas tranquilas, né? Mas não tem nada a ver. Você já pensou se a gente chega no velório e diz: não tem nada disso? Ele aceitou Jesus? Não, então eu sinto muito. Já pensou você dizer uma coisa dessa? Capaz de apedrejar você. Porque a verdade, irmão, é dura. Mas as pessoas não querem ver, não querem ouvir. Mas pior vai ser quando chegar lá na porta e o rei dizer assim: amigo, essas roupas não estão certas. Você não recebeu as vestes nupcial para entrar aqui? Você não tem as vestes adequadas? Você não está levando uma vida séria de santidade? Você não pode entrar aqui. Você não deveria entrar aqui. Não com essas vestes. Então ele disse assim: mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Porque na presença de Deus, irmãos, a gente fica mudo. A gente fica mudo. É muito difícil alguém perguntar realmente para Deus alguma coisa quando Deus fala contigo. Tu fica mudo e ouve só. Só ouve o que ele diz. Recebe o que ele fala, mas não consegue falar. Porque a voz dele é muito poderosa. E quando ele falou com esse homem, o homem ficou mudo. Ele emudeceu porque ele não estava certo. Ele não tinha como estar ali. Ele não deveria estar ali. Quem sabe ele teve tempo para se aprontar. Mas ele não se aprontou. Nós temos tempo para nos aprontar, amém? Deus está nos dando tempo para nós nos aprontar para a festa. Diga glória a Deus. Irmão, imagina quando a trombeta tocar e Jesus vier. Num abrir e piscar de olho, você não morreu, irmão. Você foi transformado num corpo de glória. Nunca mais a dor, irmão. Nunca mais esse formigamento, hein? No pé, na mão. Nunca mais a dor de cabeça. Nunca mais, né? Nem uma gripe. Nunca mais, irmão. Nunca mais ficar velho, não precisa mais pintar o cabelo que não fica branco, né? Nunca mais, porque Jesus te dá um corpo novo, diga glória a Deus. E aí, irmão, é para sempre. Você recebeu isso porque você recebeu Jesus na sua vida. Agora é só ser fiel até a morte. Agora não importa quanto tempo falta, você tem que chegar lá, você tem que ir até o fim, amém? Para quando você entrar lá, ele dizer assim: muito bem, você está vestido adequadamente.
e não como esse. O que ele disse para esse? Então o rei ordenou aos serventes: amarrem de pés e as mãos dele, e atirem-no para fora nas trevas, haverá choro ali e ranger de dente. Deus é bom o tempo todo, mas nesse dia, quem não tiver pronto, quem não tiver com as vestes nupcial, veste de santidade, irmão, que se separou para Deus e verdadeiramente é de Deus, porque nesse mundo tem muita confusão, tem muita aparência, por isso a gente tem que zelar pela nossa alma e dizer: Senhor, se tem alguma coisa errada em mim, me mostra, porque eu quero mudar. Amém? Eu não quero chegar lá, o Senhor mandou os anjos me amarrar de pés e mão e me jogar nas trevas onde há choro e ranger de dente. Não, eu quero chegar lá e o Senhor dizer: entra para a alegria do teu Senhor. Amém? Eu quero receber esse convite, mas depende desse tempo aqui, irmão, isso depende dessa época aqui, em que muitos não estão aqui, mas você está aqui com esse calorão adorando a Deus. Depois está frio, você está aqui adorando a Deus. Está chovendo, você está aqui adorando a Deus. Às vezes você está com dor, mas você está aqui adorando a Deus. Aí Deus cura você, depois vem outro ataque do maligno, você luta de novo, e você adorando a Deus, até a hora dele voltar, até a hora de nos encontrar com ele. Amém? Aí o último versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja bem, irmão, muitos são chamados. Então tem que ter uma peneira nisso aí, tem que ter um critério nisso aí, sim ou não? Tem que ter um critério, irmão. Não é como muita gente diz: vai de qualquer maneira, vai de qualquer jeito. Não vai. A Bíblia mostra claramente que muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Então a gente já viu milhares de pessoas passar pela fé, milhares de pessoas chorar na presença de Deus, milhares de pessoas curadas, mas onde estão elas agora? Quantas morreram sem Deus depois de receber milagre, depois de receber bênção, irmãos? Mas eu estou vivo e estou aqui na presença dele. E é isso que eu quero que você guarde nessa noite. Você está vivo e está aqui na presença dele. Você está com as vestes. Essa é a coisa importante. Não adianta se eu estou lá fora ou vivendo uma vida de aparência aqui diante de você, e aí eu morro, e aí eu chego lá e Jesus vai dizer assim: cadê as vestes? Eu deixei lá em casa, não deu tempo de me preparar. Então amarra de pés e mãos e lança no inferno isso aí. Não tem jeito, você deveria estar vestido o tempo todo nós temos que estar vestido com essas vestes, para quando ele voltar, ou quando a gente partir, a gente está preparado. Amém? Fica de